Fala pessoal, beleza? A gente estamos aqui de volta com mais um vídeo e dessa vez vamos ver uma coisa muito interessante. A gente já fez um vídeo anteriormente, né, sobre Kidogi no Kimono, que está aqui no card para vocês, e já fizemos também a diferença de kimono de luta para kimono de kata na modalidade do karatê. Hoje nós vamos ver uma abordagem histórica do uso do Dogi e também um pouquinho, né, das diferenças do Dogi em diferentes modalidades. Não só isso, como também vamos conseguir unir língua japonesa, cultura japonesa e história japonesa. Então, fiquem ligados e segue vinheta! Então estamos aqui, pessoal, né? Vamos falar sobre a história do Dogi e também, né, essa junção de cultura, língua e história japonesa. Temos aqui o nosso primeiro slide, né? E vamos então avançar um pouquinho e vamos ver sobre um personagem histórico muito importante para a história contemporânea, né, do povo japonês, né, Jigoro Kano, que além de ter sido um exímio lutador, ele também era muito envolvido na área de educação e também de assuntos relativos ao público e ao Japão em si, né? Ele inclusive chegou a trabalhar em diversos cargos importantes para o Japão. Bom, quando se pensa em artes marciais, muitos têm a primeiro momento, né, a imagem mental das pessoas com kimonos brancos e com uma faixa na cintura lutando. Isso não ocorreria se não fosse por Jigoro Kano, praticante dos estilos Tenjin Shio, Ryu e Kito-Ryu, e fundador, é claro, do Judô, que é uma das artes mais populares aqui no Brasil, inclusive. O processo de desenvolvimento de uma vestimenta que era originalmente baseada nas roupas que ficavam por debaixo do kimono, dos kimonos japoneses na época, e que fosse forte bastante para as técnicas de luta agarrada, levou um tempo para seu aperfeiçoamento. Porém, por volta de 1906, o Dogi ou Kikogi já era muito semelhante aos dos dias de hoje. Então é interessante, gente, porque teve que ter todo um desenvolvimento, né? Eles utilizavam a parte de baixo do kimono, né, que geralmente era branco ou bege, né, a cor de algodão, e eles tiravam a parte de cima do kimono e utilizavam o que estava embaixo. O que é interessante porque se a gente for comparar a nível proporcional, talvez fosse comparável às lutas de ringue no Ocidente, onde as pessoas lutavam, né, é, meio vestidas também, né? Então vamos lá. É interessante que a gente temos aqui algumas nomenclaturas e seus significados, né? Porque a gente acabou de ver aqui Keikogi e Dogi. Então, o que seria Keikogi e o que seria Dogi? Então temos aqui Keikogi. É interessante porque tem o Keiko, que é prática, e Gi, né, que vem de roupa, de vestir. Esse vestir, né, de Kiru, é também utilizado na palavra kimono, né, que é uma forma genérica de se falar de roupa, né? Temos aqui o Kikogi, a roupa, né, a indumentária de prática. E o Dogi, né, que é a indumentária, né, a vestimenta que você usa para o caminho qual você escolheu, porque a maioria das lutas japonesas tem do, né? Então isso ajuda no entendimento geral. Tá bom. E também podemos utilizar o nome da luta mais o gi. Então, por exemplo, o Dogi, ou Keikogi de Judô, é simplesmente o Judogi. Judogi, Karategi, Aikidogi e assim sucessivamente. Vamos continuar então aqui, porque é interessante porque, sim, legal, o cara do judô fez, mas por que outras lutas japonesas usam o Dogi? Bom, o sucesso do Dogi fez com que o mesmo fosse adotado por muitos praticantes de diferentes artes marciais japonesas, cada um adaptando-o para a sua realidade. É por isso que, por exemplo, um Karategi é bem mais leve do que um Judogi. E é interessante isso porque, principalmente no caso do Karatê, que era uma luta originalmente não japonesa, né? Porque Okinawa originalmente tem sua própria etnia, sua própria cultura, foi por muitos anos, até séculos, um país independente, né? Que o que acontece? Quando o Funakoshi Ginchi, ou Ginchi Funakoshi, também conhecido como pai do karatê moderno, foi para o Japão com o seu karatê,
ele encontrou uma certa resistência, porque na época, né, ainda era visto que a Okinawa, apesar de fazer parte do Japão, era vista como um lugar exótico e até mesmo estrangeiro para alguns. Então ele teve que fazer algumas adaptações para deixar sua arte mais aceitável aos olhos da cultura japonesa, nesse processo de a japonização, digamos assim, né, entre aspas. Eu não entendi o que ele falou. E uma das coisas que ele utilizou, né, foi a adoção do Keikogi, do Dogi. E é claro que teve que fazer algumas mudanças, porque era muito pesado o Judogi, né? O Judogi era pesado e não permitia tantos movimentos para a aplicação de diversas técnicas que requerem mais flexibilidade e leveza. Bom, e pois porque o jiu-jitsu brasileiro usa, né? Afinal de contas, é brasileiro, tá no nome, né? Bom, Mitsui Maeda, faixa preta do Judô Kodokan, se estabeleceu no Brasil, onde ensinou os brasileiros que vieram a se tornar os fundadores da luta conhecida como Jiu-Jitsu brasileiro. Então, essa influência do Kodokan, né, através do Mitsui Maeda, influenciou também, né, a utilização do kimono, né, do Keikogi, do Dogi, no Jiu-Jitsu brasileiro. Curiosidade também, gente, é que na questão do jiu-jitsu, apesar de em português falarmos que um praticante de jiu-jitsu é um jiu-jiteiro, em japonês seria jiu-jitsu-ka. Esse a gente usaria o ka na forma de judoka e karateka. Jiu-jitsu-ka. E o gi, né, a indumentária, o kimono, como a gente fala aqui no Brasil, seria o jiu-jitsu-gi. E é interessante porque há um erro de japonês, né? Quando os estadunidenses e falantes da língua inglesa se referem, né, a o dogi ou keikogi, eles falam só gi. Porém, gi não faz sentido nenhum em japonês, até porque o kanji sozinho, né, vem do verbo kiro, né? Então, seria somente um kanji aleatório que pode ser utilizado com acompanhamento de determinados complementos para dizer vestir ou qualquer outra palavra. Então, dogi, keikogi, jujitsu-gi. Nada de, eu tô com um gi. Até a palavra kimono, apesar de ser bem genérica, que diz literalmente coisa que se veste, coisa de vestir, a que a gente usa aqui no Brasil, faz muito mais sentido do que utilizar simplesmente gi. Bom, mas aí tem outro detalhe. Existe uma outra arte marcial que tem um uniforme parecido com as artes marciais de origem japonesa, né? A gente já viu aqui o jiu-jitsu brasileiro, que é uma luta mais moderna, mas tem outra luta moderna também que utiliza vestimentas semelhantes a essas das artes marciais japonesas, que é o taekwondo. Então, no taekwondo se usa dogi? Essa é uma pergunta interessante. No taekwondo, o uniforme utilizado pela World Taekwondo, a WT, antiga WTF, World Taekwondo Federation, é o dobo, que, se a gente for pelo hanja, que é como os coreanos chamam os kanjis, vemos que essa vestimenta, né, utiliza o do, que é o mesmo que a gente utiliza em japonês, né, do dogi, do judo, do karate-do, do aikido, e coloca esse outro kanji aqui, que seria um kanji o mesmo kanji de fuku em japonês, de vestimenta, né? Então, seria vestimenta do caminho. E eles simplesmente pegaram o dogi praticamente, né? E mudaram vestir para vestimenta. Da hora, né? Que, apesar de ter suas semelhanças, possui um corte diferente, né? O dobo, ele possui uma gola em V, ele não é aberto, feito os tradicionais dogis japoneses. Ele foi feito baseado nas roupas antigas da Coreia, para ter uma semelhança com essa gola destacada, porque antigamente, apesar de ser aberto também, né, as roupas tradicionais da Coreia, eles tinham esse destaque da gola. E outra coisa bacana também é que isso é mais moderno, porque originalmente as escolas de Taekwondo, principalmente no seu período de formação, que eram conhecidas como Kong Sudo ou Tang Sudo, utilizavam o Karate-gi. Outra curiosidade também é que se você pegar os hanja, né, os caracteres chineses, né, o kanji de Kong Sudo, é literalmente a pronúncia coreana de Karate-do, na forma japonesa que se escreve, né, mãos vazias, caminho das mãos vazias, e o Tang-sun-do é literalmente também Karate-do, só que na forma utilizada em Okinawa, que em vez de ser o caminho das mãos vazias, é o caminho da mão de Tang ou o caminho da mão chinesa.
Mas vamos agora comparar, então, né, esses uniformes. Eu trouxe aqui as imagens, eu escureci um pouquinho o slide, né, para poder destacar, já que eu optei por pegar todos brancos, mas eu não coloquei o nome aqui porque antes de falar cada um deles, as suas características e quem é qual, vamos ver. Você consegue me dizer qual desses kimonos, cada kimono daqui, ó, cada dogi, de qual modalidade é cada um deles? Vou dar um tempinho aqui, depois vocês comentem embaixo se acertaram tudo. Muito bem, então vamos ver aqui se vocês acertaram. Nesse primeiro que temos é o de judô, que é o mais pesado e grosso de todos. Meio que óbvio, né? Porque você tem toda aquela questão da disputa da pegada. E não só isso, porque apesar do jiu-jitsu também ter muita pegada, tem também as questões institucionais, porque a Federação Internacional de Judô tem um peso mínimo, que é uma gramatura mínima, né, que o judogi tem que ter para poder participar de competições oficiais. Então é interessante porque, se você pesquisar, muitos lugares afirmam, né, eu não vou afirmar porque eu nunca fiz um curso de arbitragem, mas muitos lugares afirmam que é possível você disputar um campeonato de jiu-jitsu utilizando um kimono de judô, mas não o contrário, você usar um keikogi, um dogi, né, um kimono de jiu-jitsu no judô, por causa das questões padronizadas que são mais rígidas, né, com a Federação Internacional de Judô. Então esse segundo aqui, por sua vez, é o de Jiu-Jitsu. Aí você pergunta, mas é bem parecido, né? Os dois são pesados, kimonos trançados. Como eu acabei de falar, né? O Judô é mais pesado, mas o Jiu-Jitsu não fica muito atrás não. Ainda é um tecido pesado comparado com os outros. E tem esse corte parecido, né? Porém, se vocês observarem, não vai dar pra ver direito porque está sem pessoas, né? Tá só a indumentária dos dois, mas as mangas do jiu-jitsu são um pouco mais curtas. Curtas não, desculpa, são um pouco mais apertadas. E isso, né, deixa, na hora de vestir, fica até um pouco mais bonito, porque não fica não fica meio folgado, não fica meio baggy. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele fica mais próximo do corpo. E se vocês olharem aqui embaixo, né, essa parte de baixo do kimono que fica abaixo da faixa, enquanto no judô é um pouco mais longa, né, formando quase como se fosse uma saia, no jiu-jitsu ele é bem mais curto. E é interessante isso porque enquanto no judô, sempre que o kimono sai do lugar, sempre não, mas eu não vou dizer sempre porque eu não fiz um curso de verdade, mas na maioria das vezes, quando o kimono sai do lugar, o juiz para e manda ajeitar. No jiu-jitsu, a maioria das vezes, né, você continua lutando mesmo quando ele sai do lugar. Por isso que não tem essa necessidade de ter a parte de baixo tão grande, né? E temos aqui do lado, né, esse terceiro do karatê, que apesar de você não estar tocando nele, você consegue ver só pela foto que ele é muito mais fino. O seu corte pode variar de um formato mais anatômico, né, que as pessoas chamam de corte europeu, que é um corte semelhante não é igual, semelhante ao do jiu-jitsu, né? Só que com esse tecido super fininho. Ou o corte japonês, que tem as mangas e o final da calça mais curtos, né? Porém, com essa parte de baixo da faixa, né? Que forma como se fosse uma saia mais longo. Porém, ambos os modelos são muito mais finos. Mesmo o de kata, que em teoria é mais grosso, é 1000 vezes mais fino do que qualquer kimono de judô que você vai ver. E o próximo aqui é um dobo, né, coreano, que vocês podem ver. O tecido na maioria das vezes é semelhante ao do de karatê, porém tem o destaque, né, da gola em V, a parte de cima não é aberta. E ele tende a ter mangas e a calça mais comprida, né. Vamos então dar uma olhada aqui nas faixas, vamos comparar as faixas porque as faixas também são diferentes. Apesar de muitos lugares venderem faixa de judô, karatê e taekwondo tudo junto, elas geram as regras e o uso no cotidiano dos atletas são diferentes. Vocês podem ver esse primeiro que é de judô. Inclusive vocês podem notar o que eu falei das mangas, né? Do corte das mangas no de judô e jiu-jitsu, vendo as duas primeiras fotos. O de azul é um judoca, você vê que tem um espaço maior para pegada nas mangas, enquanto o de jiu-jitsu não tem tanto. Tem, mas não muito. Enfim, as faixas, tanto do judô quanto do jiu-jitsu, são geralmente bem mais curtas do que as outras lutas, né, do karatê e do taekwondo. Porque como são lutas agarradas que exigem pegada, uma faixa longa ia ficar estorvando no caminho. E não só isso, mas outra curiosidade é que a faixa do judô,
além de ser mais curta do que o Taekwondo e Karatê, ela não tem a tarja que tem na do Jiu-Jitsu. Porque no Jiu-Jitsu, quando você for ganhando grau, né, que seria o equivalente a um Dan, mais ou menos, nas artes marciais japonesas, você coloca nessa ponteira e ela fica destacada. Você vê lá os tracinhos. No judô não tem isso, é só a faixa preta lisa ou com alguns colocam o nome judô bordado, alguma coisa assim. E temos também aqui na terceira imagem o de karatê e na quarta imagem o de taekwondo, que vocês veem que são bem mais compridas do que a do judô e de jiu-jitsu. Eu não sei se é uma questão de regra, mas geralmente é mais comum você ver até o pessoal do taekwondo com faixas maiores do que a do karatê. Essas duas lutas não tem muito grappling, né? Não tem muita luta agarrada, apesar do karatê ter sim nagewaza, né? Ter técnicas de projeção, então não influencia tanto uma faixa longa, porque eles não vão ficar rolando, trocando guarda, nem tentando imobilizar alguém. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e também de comentar aqui embaixo qual arte marcial você já praticou, e caso você já tenha praticado uma arte marcial de origem japonesa ou coreana, me diga o que você acha dos uniformes dessas artes marciais. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado, compartilha com todo mundo aí para o canal crescer bastante e até a próxima. Já né?